Salve, salve nação Auladê, sou Fábio Vietli para mais uma aulinha aqui de História Geral para te ajudar no teu preparo, na tua preparação para as nossas provas. Antes de começar a aula, não esquece, já deixa aí o dedão no like, já te inscreve no canal para ativar o sininho, todas aquelas coisas. Galera, a aula de hoje, nós seguimos abordando o mundo medieval, o período da Alta Idade Média. Nesta aula, nós iremos trabalhar aqui o período da dinastia carolíngia do Reino dos Francos. Na videoaula anterior, se tu não assistiu, corre ali para ver, a gente viu a primeira fase da história dos francos, período da chamada dinastia merovingia. Na aula de hoje, nós aprofundaremos aqui a dinastia dos Carolos. Carolo é Carlos em latim, perfeito? Aqui é uma homenagem que é feita a Carlos Martel, aquele que nós vimos que é conhecido como Carlos Martelo de Deus, porque esmagou o avanço árabe na Batalha de Poitiers. Perfeito? Além do Carlos Martel, galera, que ainda era da dinastia merovingia, não cai no pega-ratão, também é importante, o Carolo Magno, Carlos o Grande, o mais importante rei do Reino dos Francos. Galera, o Carlos Magno, ele era um rei muito habilidoso do ponto de vista militar, e ele vai conduzir os carolíngios, o Reino dos Francos, a uma série de guerras de conquista, e ele vai expandir barbaramente o território dos francos. Vejam aqui no mapa, aqui em verde, nessa cor, um pouco indefinida, nós temos os territórios que o Carlos Magno herda, que ele recebe quando ele começa o seu reinado. Vejam, aqui em roxinho já temos territórios conquistados, em rosa, novas conquistas, e aqui em laranja, nós temos territórios que, por mais que não tenham sido diretamente dominados, pagavam tributos para o Carlos Magno. Então vejam, há uma expansão muito significativa por toda a Europa. Ele vai terminar de dominar a Península Itálica, menos a região dos estados papais, aqueles estados da Itália que pertenciam à Igreja Católica. Ele vai ter domínios e conquistas na região da Península Ibérica, tendo como limite a região de Barcelona, e também vai expandir os domínios dos francos em direção ao que hoje é a Alemanha. Beleza, galera? Então aqui nós temos uma grande expansão do território, e se vocês observarem, galera, a exceção da Península Ibérica e da região da Inglaterra, praticamente nós temos um Império Romano, a extensão do Império Romano recolocada. Inclusive é por isso que na noite de Natal, dia 25 de dezembro do ano de 800, galera, a Igreja Católica decide coroar Carlos Magno, não como rei dos francos, não como rei carolíngio, mas como imperador de Nova Roma. Vejam que interessante esse simbolismo, a data escolhida sendo o Natal, com todas as suas simbologias relacionadas ao nascimento, ao surgimento e à prosperidade. Aqui nós temos uma imagem muito interessante, um quadro da pintura do momento da coroação de Carlos Magno. Galera, prestem atenção nessa pintura. Olha e analisa ela com calma. Eu vou te dar 3 segundos para te respirar. Olha aqui. Quem que está no centro da imagem, galera? Sempre a figura mais importante, é ou não é? E quem é que ocupa esse centro? É o Carlos Magno? Quem que é? O Papa. Essa imagem é muito interessante, galera, e vai te ajudar a entender um elemento fundamental. Quem é que tem o poder político no mundo medieval? São os reis, efetivamente? Não. Quem que é? A Igreja Católica. Vejam, o Papa está colocando a coroa na cabeça de Carlos Magno. Quem coloca a coroa pode também retirar. Então essa é uma pintura muito interessante, sobretudo se tu comparares com a pintura do quadro chamado A Autocoroação de Napoleão Bonaparte. Vocês devem se lembrar desse episódio de História Contemporânea, onde Napoleão arranca a coroa do Papa e ele próprio irá se coroar
e imperador da França. Ele se coloca, portanto, acima do poder da igreja. Aqui não, o rei inclusive aparece ajoelhado numa clara posição de submissão à igreja católica. Galera, para conseguir administrar todo esse território, o Carlos Magno vai optar por dividir essas vastas conquistas que ele obtém em mais ou menos 300 partes. Ele divide o seu território em regiões que ele vai chamar de condados, ducados e marcas. E ele vai entregar esses territórios para que nobres o administrassem. O nobre que administra um condado, nós chamamos de, exatamente, conde. O nobre que administra um ducado é o duque, e aquele que administra uma marca é um marquês. Vejam aqui os títulos nobiliárquicos, né? A origem, por que a gente chama alguém de duque, de conde ou de marquês? Está aqui a explicação, perfeito? Galera, apesar dele ter dividido todo esse território, a gente vai ainda manter uma certa centralização política. Não é que o poder ficou completamente pulverizado. Por quê? Esses nobres que recebem essas terras, eles devem jurar obediência a Carlos Magno. E o Carlos Magno vai criar um cargo que nós chamaremos de Mitti Dominiti. O Mitti Dominiti, gente, significa enviado do Senhor, enviado do rei. Esses funcionários tinham por função fiscalizar a atuação destes nobres para garantir que eles seguissem sendo fiéis e leais a Carlos Magno. Uma outra medida para tentar centralizar o poder político no Império foi a criação das chamadas leis capitulares, leis que deveriam ser aplicadas em todas as regiões da dinastia carolíngia, independente da vontade dos nobres que administravam os condados, as marcas e os ducados. Um outro detalhe que pode aparecer na tua prova a respeito de Carlos Magno, de Carlos o Grande, é que durante o seu reinado há um enorme investimento, galera, na área da cultura, do conhecimento e da educação. É o que nós chamamos de Renascimento Carolíngio. Mas cuidado, o Renascimento Carolíngio ele fica muito centrado no investimento da educação em mosteiros. Então está muito ligado aqui à produção cultural e intelectual da Igreja Católica, inclusive pensando do ponto de vista artístico e arquitetônico. Há um belo avanço, há muitos quadros muito bonitos do Renascimento Carolíngio, mas no geral a temática é uma temática sacra, uma temática religiosa. Foi pro coração, galera? Com a morte de Carlos Magno, nós temos a chegada no poder de Luís o Piedoso. Titio, olha para mim, olha a diferença. Antes era o Carlos o Magno, Carlos o Grande, e agora é quem? Luís o Piedoso. Vejam que há uma diferença enorme aqui entre um monarca e outro. Galera, o Luís o Piedoso, ele era um rei fraco, ele era um rei que não tinha capacidade de administrar um território tão grande. Durante o seu reinado, vai haver uma profunda descentralização política, porque os nobres que administravam os territórios dos francos não irão se submeter ao poder do monarca. Com a morte de Luís o Piedoso, a gente vai ter uma série de conflitos entre seus 3 filhos, Carlos o Careca, Carlos o Calvo, tipo Marcito, o Lotário, calma criatura, não tem o L, presta atenção, Lotário, e Luís o Germânico. Galera, esses 3 príncipes, filhos de Luís o Piedoso, começam a fazer guerras entre si para ver quem iria herdar o trono, quem seria o rei do Império dos Francos. Enquanto eles fazem guerra entre si, o que vai acontecer naturalmente? Vai haver um enfraquecimento dos francos. Claro, se eu começo a fazer guerra dentro do meu próprio povo, eu começo a me tornar um alvo fácil para ataques de estrangeiros. Quem é que se preocupa com isso? Claro, a Igreja Católica, que teme que o enfraquecimento dos francos poderia significar também o enfraquecimento da própria Igreja. Então a Igreja vai
conduzir na cidade de Verdun a assinatura de um tratado de paz entre esses três indivíduos. Pelo Tratado de Verdun, galera, assinado em 843, o território dos francos vai se dividir numa porção ocidental, administrada por Carlos o Calvo. Essa porção ocidental, vejam aqui no mapa, mais ou menos o que hoje equivale ao território francês. Uma região mais central, que seria o que nós chamamos de Lotaríngia, que vai desde a Suíça até a Península Itálica, essa região administrada por Lotário, e uma região oriental, que seria basicamente hoje a Alemanha, administrada, barbada, por Luís o Germânico. Meus queridos, o fato é que um território franco, uma vez que foi dividido nessas três partes, uma vez que vinha desgastado desses conflitos entre os três irmãos, começa a se tornar um alvo fácil para novos ataques. E aqui nós teremos invasões vindas do leste dos húngaros, os vikings atacando, os célticos, a galera do Mar Báltico invadindo e tocando terror nessa região. Com essas novas levas de invasões, galera, o poder se descentraliza cada vez mais. A figura dos reis deixa de ter uma importância efetiva e o poder se transfere para a nobreza local. Beleza, galera? Olha só, o poder político do rei praticamente perdeu a importância. Sori, isso muda muita coisa da Europa, né? Muda bastante. E aqui nós teremos a base de consolidação do modo de produção feudal. Sori, o que é o feudalismo que tu tanto fala? Olha ali, aperta para o lado, que está numa próxima aula. Beijo do Sor e até uma próxima.